Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá. A gente começou a falar sobre fisiologia, tá? Já tem uma videoaula sobre digestão aí no canal. Eu vou gravar o segundo aspecto, o segundo sistema que nós vamos ver hoje, que é o sistema urinário, mais especificamente, ou na verdade de forma mais generalizada, falando sobre a excreção humana. Legal, essa é a segunda parte, se o bom Deus assim quiser, e a tendência é essa mesmo, vai ser uma apresentação, uma videoaula um pouquinho mais curta. O assunto é mais curto, mas ele não é mais simples, por isso a importância de vocês assistirem essas videoaulas. Estávamos falando sobre bicho, estava tudo muito bonito, agora a gente vai ver que em alguns casos a coisa vai apertar, tem alguns assuntos que para entender você precisa de uma imersão maior, né? E as videoaulas estão aqui para ajudar. Assistam, começando pela de digestão, na verdade. Vai lá, depois volta aqui. Eu espero. Vamos lá. Bom, o sistema excretor, na verdade, o sistema urinário, né? Ele tem dois papéis básicos que a gente vai abordar, tá? A regulação hidrostática, tá? Que talvez até seja mais importante. As duas coisas são a gente precisa para viver, então as duas coisas são igualmente importantes, né? Mas a regulação do quanto de sal tem no seu corpo, íons, né? Principalmente sódio, o cloreto, o potássio e a quantidade de água que tem no seu corpo. Seu corpo não pode ficar com água demais nem com água de menos, né? Então, se você tiver muita água, é só beber 3 litros d'água que você vai ver, você vai fazer muito xixi, né? E se você ficar o dia inteiro sem beber água, você vai fazer pouco xixi e o seu xixi vai sair com aquela cor um pouquinho mais escura porque ele vai estar um pouquinho mais concentrado. Isso é a regulação hidrostática. A outra coisa que a gente pensa quando pensa em excreção é a eliminação de substâncias tóxicas. Sejam elas as substâncias tóxicas que a gente acaba ingerindo. Então, o seu corpo, por exemplo, um remédio que você toma pode vir a ser reconhecido como uma substância tóxica. Você está tomando para te ajudar, mas seu remédio não faz isso. Isso vai ser eliminado pela urina, muitas vezes. E as substâncias tóxicas que o seu próprio corpo produz, né, os chamados excretas nitrogenados. O metabolismo do seu corpo ele acaba produzindo substâncias que não podem ficar lá, não podem se acumular lá. Elas têm que sair, porque se elas se acumularem, elas vão fazer mal para você. Essas são as três principais, tá? Amônia, ureia e ácido úrico. Na real, metabolismo, principalmente o metabolismo de proteínas, mas não só, tá? Ele acaba gerando amônia, que é um composto bem tóxico, né? Como ele é muito tóxico, o nosso corpo ele vai transformar a amônia, a maioria dela, quase a totalidade dela, tá? Totalidade dela, em ureia, tá? E é isso que a gente vai excretar, isso que a gente manda no seu xixi. Basicamente, tem um pouquinho de amônia? Tem um pouquinho. Né, que dá aquele cheiro ruim se você deixa ele lá naquele banheiro público de um lugar não muito higiênico, tem aquele cheiro, né, o cheiro de amônia. Mas um pouquinho, o que mais tem é ureia. Tá? O que mais tem é ureia no seu xixi, né? Que é produzida a partir da amônia que suas células estão produzindo. Então aí tem o ciclo da ureia que faz exatamente isso. Pega a amônia, cadê aqui? E através de reações químicas, seu corpo gasta energia para isso, vai produzir a ureia num ciclo bioquímico. Aí tem enzimas digestivas, enzimas que não são digestivas, tem enzimas que fazem esse metabolismo acontecer. Também vamos falar de enzimas, já falamos, nós vamos falar mais de enzimas nessa semana. Tudo bem? Então o seu corpo está constantemente produzindo essas coisas que tem que ir embora, ele transforma tudo isso em ureia, isso acontece no fígado, principalmente, tá? Ou exclusivamente no fígado, e aí essa ureia tem que ir embora. O sistema excretor é o que manda isso embora, tá? Lembrando, falamos na digestão, falamos de secreção. Secreção é algo que seu corpo manda para fora, que é útil. Excreção é algo que seu corpo manda para fora porque é lixo. Essa é a diferença. Então, o sistema excretor, basicamente o sistema urinário, tá? Tem outras formas. Então, o suor, ele também pode atuar, vai influenciar na regulação hidrostática, né? Tô perdendo água e sal. E ele também libera algumas substâncias excretas no suor, né? Mas o principal é o sistema excretor. O sistema urinário. E aí a gente tem uma imagenzinha do sistema urinário, tá?
vocês têm 2 rins, tem 2 imagens, então eu vou riscar só uma. Tá? Sobre o rim, tem uma glândula chamada glândula adrenal ou suprarrenal. Vamos falar mais dela em outras aulas, porque ela não faz. O papel dela aqui não é importante agora para nós. Tá? Ela fabrica hormônios para outras coisas. Dos rins, de cada rim, sai um tubinho, chama-se ureter ou uréter. E esse tubinho acaba na bexiga. A bexiga é aquele órgão que vai enchendo de xixi, até que ele não pode encher mais, aí você tem que ir no banheiro. Você sente a vontade de ir no banheiro. A urina fica armazenada ali. Do xixi tem um tubinho, que é a uretra, a uretra que leva o xixi da bexiga para fora do corpo. Né? Então a abertura que você vê, né, lá é a abertura da uretra, que se abre para fora do corpo e é por lá que sai o xixi. Esses são os órgãos envolvidos, tá? Então, mais uma vez aí, os rins, né? Uma coisa que eu não falei, que bom que tem essa imagem aí. Os rins, eles são amplamente irrigados por artérias e veias. Então tem uma artéria renal, aqui não dá para ver, mas ela que leva o sangue para os rins, isso vai ser importante daqui a pouco. Tem veias renais que levam o sangue dos rins de volta para o corpo, né? Os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Beleza. Bom, o órgão talvez mais importante da coisa toda, né, desses todos, o que vai fazer boa parte do trabalho, e por trabalho é tirar coisa ruim de dentro da gente, são os rins. Né, como eu falei, eles aqui vão tirar coisa ruim de dentro da gente, e nessa brincadeira, nesse processo de tirar coisa ruim de dentro da gente, eles vão produzir a urina ou o xixi. O que sai no ureter, que vai para a bexiga, já é xixi. Lá não vai mudar. A bexiga, por exemplo, só vai acumular lá, que você não pode ir no banheiro agora, você está gravando uma aula, né? Daqui a pouco você vai, a bexiga vai enchendo. Né? Você está assistindo a aula, você não vai pausar aí para ir no banheiro. A bexiga está enchendo, ela consegue encher um pouquinho mais até você sentir que não dá, né? Então, quem produz a urina é o rim, né? Ele tem uma região cortical, que é a parte de fora, e uma região interna, que é a região medular. Como eu falei, ele é amplamente irrigado por vasos sanguíneos. E no rim, a gente vai ter 1 milhão, mais ou menos, dessas pequenas, quase microscópicas subunidades, chamados os néfrons. O rim ele é um conjunto de néfrons organizados num órgão. E são os néfrons que é a unidade funcional do rim. Cada néfron faz o seu trabalho, o rim como um todo faz o seu trabalho. O rim, então, ele produz a urina graças a essa subunidadezinha que é o néfron, que no rim, nos rins, tem 1 milhão de néfrons, tá? É muito néfron, mas se um deles para de funcionar, ele nunca mais vai voltar a funcionar. E você não tem mais 1 milhão, você tem 999.999. E aí você vai perdendo, né? Então, mais uma vez, aqui a região cortical do rim, você tem essas pirâmides renais e na região medular, né? Na região medular, essas pirâmides. E aí a urina vai ficando pronta. Aqui no meio a gente vai ver como, né? E a urina vai ser despejada por essa região e levada aí para o ureter, tá? Cada rim, então, é o centro de produção de urina. E o rim é o centro de produção de urina porque ele tem esses néfrons. Néfron é a unidade funcional. São essas pequenas estruturas que vão produzir a urina. O que é essa estrutura? É uma estrutura formada por tubinhos envoltos por uma irrigação sanguínea muito grande. Vão ter artérias e veias, arteríolas e vênulas renais ali e capilares que vão ser muito importantes daqui a pouco, que vão estar em volta desse conjuntinho, tá para ver aqui, de túbulos. Esse conjuntinho de túbulos começa na cápsula de Bowman. É uma cápsula, como se fosse uma bola. E a cápsula de Bowman ela envolve um monte de. Eu estou riscando aqui, não dá para ver. Ela envolve um monte de capilares sanguíneos que são os glomérulos. Desculpa, aqui dá para ver, ó, glomérulo. É um capilar sanguíneo tudo enroladinho. E aí, em volta desse capilar, aí dá para ver melhor, desses capilares, você tem a cápsula de Bowman. Então o sangue vem aqui por uma arteríola renal, ele se passa por esses capilarizinhos todos e sai. Né? Isso vai ser importante daqui a pouco. Então, envolvendo esses
esses capilares, você tem essa cápsula de Bowman. Da cápsula de Bowman você abre uma série de túbulos, né? O túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, que vai e volta, os túbulos contorcidos distais e o tubo coletor. Então, dentro desse tubo é que você vai ter ao longo desse caminho, que contorce, vai, desce pela alça de Henle, sobe pela alça de Henle. Ao longo dessa ideia, ao longo dessa história, o líquidozinho vai se passando aí e vai se formando a urina. A gente já vai ver como, tá? Então, basicamente, o que acontece nesse glomérulo? A gente vai ver uma imagem maior. Aê, uma imagem maior. Então, basicamente, o que acontece nesse néfron? O sangue vai entrar aqui, ó, ele entra, passa por esses capilares do glomérulo aqui dentro. Esses capilares, ó, eles estão envolvidos pela cápsula de Bowman. Então, boa parte do que está aqui dentro do sangue vai acabar passando, eu vou até mudar de cor, vai passar aqui para dentro. Vai ser o filtrado inicial. Vai passar um monte de coisa aqui do sangue para esse conjunto de tubinhos aqui. Coisa boa e coisa ruim. Aí, esse líquido, que a gente chama de filtrado, ou filtrado inicial, vai passar por todos esses tubos aqui. E aí a ideia é que todas as coisas que são boas, que são aproveitáveis, vão sair desse túbulo e voltar para a corrente sanguínea. Por isso que tem tanto capilar e vaso sanguíneo aqui em volta. E vai ficando só o que é ruim, o que não presta. No final da história, chega aqui no duto coletor, sobra só o que não presta. O resto voltou para a corrente sanguínea. É assim que o néfron produz a urina. 1 milhão de néfrons fazendo isso, você tem a formação da urina. Basicamente, se a pessoa for saudável só com o que não presta, com as coisas boas todas retiradas desse filtrado inicial. Da onde sai isso? Do sangue. É esse sangue que entra aqui, boa parte do que está no sangue vai passar para cá, é um processo de difusão mesmo, acontece a passagem aleatória, vai passando, e aí ao longo desse túbulo as coisas ruins vão ficando, as coisas boas vão sendo retiradas do túbulo até chegar aqui. Tudo bem, pessoal? Só para a gente voltar a explicar o néfron, você tem a cápsula de Bowman, que envolve o glomérulo, túbulo contorcido proximal, que é isso aqui, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e uma rede de capilares sanguíneos em volta desse cara. Legal? Então, é isso aí. Formação de urina vai ser um processo de filtração do sangue. O sangue vai passar ali pelo glomérulo, as coisas, tudo vai sair, vai ser filtrado, né? Como passar por um filtro, né? Passa normalmente, passa um monte de coisa, passa coisa boa e coisa ruim, né? E aí depois esse filtrado vai sofrendo modificações. O que passa do sangue para os túbulos renais, para o néfron, que sai do sangue? Um monte de coisa. Olha só. O líquido filtrado coletado pela cápsula é praticamente o plasma sanguíneo. É igual ao plasma. Então vai ser o sangue sem as células do sangue, sem a hemoglobina, sem essas coisas. Você vai ter lá água, sais, açúcar, glicose, aminoácidos, vitamina, ureia e outras coisas mais. Então tem um monte de coisa nesse filtrado. Esse filtrado é quase igual ao plasma sanguíneo, é quase igual ao sangue. Tem aminoácidos. Algumas dessas coisas são úteis, não podem ficar lá. Então a glicose passou pelo filtrado. Isso aqui não pode ficar lá, ela tem que voltar para o sangue. Né? As vitaminas passaram para o filtrado, também tem que voltar para o sangue. Os aminoácidos, né? Agora a ureia, por exemplo, tem que ficar lá. Vamos ver o que vai acontecer em seguida. Né? Então, de novo, só para a gente entender melhor. O sangue vem aqui, passa, e aí você vai ter um processo de filtração. E é pelo tamanho, tá, pessoal? Tudo que for pequeno vai permear e vai passar do sangue para esse espaço aqui, para esse tubo aqui. Como eu falei, acabei de falar, açúcar, sais, água, aminoácidos e algumas vitaminas, todas vão passar para cá, e ureia, tudo vai passar para cá quase que indiscriminadamente. Só não vão passar para cá as coisas que são grandes, células, proteínas, e isso vai entrar no sangue e não vai passar, vai sair daqui e vai continuar no sangue, certo? Essas coisas, então, vão passar pelos túbulos néfricos e, se não acontecer nada, vão acabar, no fim das contas, na urina. Vamos ver qual é o próximo passo. Então,
É formado o filtrado inicial, né? O próximo passo é coisas vão acontecer com esse filtrado inicial. Que coisas? Primeiramente, a reabsorção de substâncias por vários processos, né? Segundamente, primeiramente a reabsorção, tá? Então, no túbulo contorcido proximal, que é esse primeiro, você vai ter justamente essa reabsorção de substâncias úteis. Água, sais, vitaminas, açúcares e aminoácidos. Tá? No xixi, no final do processo, seu xixi ele tem que ter 0 de glicose. Não pode ter nenhuma glicose. Se tiver glicose no xixi, tem alguma coisa errada. Esse é um jeito, ou era antigamente o jeito de ver se a pessoa era diabética. Né? O xixi da pessoa era adocicado. O médico ia lá, provava um pouquinho, né? Eu não consigo não falar de coisa nojenta, né? Mas era o que ele fazia. Provava um pouquinho se fosse doce, a pessoa é diabética, o xixi tá doce. Numa pessoa, vamos dizer, saudável, né, que não tem essa condição, tem que ter 0 de açúcar no xixi, 0 de aminoácido no xixi. Todo açúcar, todo aminoácido, nesses túbulos, eles vão sendo transportados de volta para a corrente sanguínea. Na alça de Henle, eu não vou entrar em detalhes por uma questão de tempo, mas na alça de Henle você tem um processo osmótico, né? E também nos túbulos, tá? Que vão retirar sais e, por osmose, retirar também água da urina. Então, os sais e água também vão ser retirados aí do filtrado, vão sendo reabsorvidos. É aqui que ocorre a regulação, e a gente vai falar um pouquinho disso, a regulação hidrostática do corpo. Quanto de água você tira aí e quanto de sal você tira do túbulo e quanto você deixa. Normalmente, um montão de água, rigorosamente, um montão de água vai ser reabsorvida também, um montão dos sais vai ser reabsorvido. Tudo isso vai pular de volta para a corrente sanguínea. Nos túbulos e na alça de Henle. A alça de Henle é a reabsorção de água e de sais minerais. E aqui no final, né, você vai ter, além da reabsorção que continua acontecendo, né, barulhos de guerra são meu filho brincando, tá? No quarto dele, desculpa. Mas enfim, aqui no final, no túbulo contorcido distal, além dessa parte de reabsorção, você pode ter a eliminação ativa de algumas substâncias. Então, ureia, sais, principalmente, eles são ativamente, ou seja, o seu corpo vai gastar energia para ativamente jogar essas substâncias do sangue para o túbulo. Isso aí não passou no filtrado, ou por algum motivo, como é um processo aleatório, isso aqui devia ter entrado no filtrado, mas não entrou, a substância impura continuou aqui de boa, aqui ela vai ser ativamente, não, sai daqui. Você vai para o túbulo, você vai para o xixi, meu amigo. Ela vai ser ativamente secretada dentro do túbulo. Algumas substâncias exógenas, substâncias químicas, substâncias potencialmente tóxicas são secretadas ativamente aqui, né? Então você toma remédio, uma das coisas que pode acontecer com esse remédio é o seu corpo entender, opa, essa substância não devia estar aqui, isso aqui deve ser veneno, deve ser toxina, vamos mandar para o xixi, né? E é por isso que em muitos casos, por exemplo, doping, dá para você perceber o uso de substâncias ilícitas, porque essa substância ela vai se acumular no corpo, ela vai sair pelo xixi, né? O excesso dela. Né? Se você está usando algum remédio, isso pode influenciar teste de urina e por aí vai. Isso vai ser eliminado pela urina. No túbulo distal você ainda tem reabsorção de água e eventualmente sais, tá? E no final, aqui no final você já tem a urina. O que tem que ter no xixi normalmente? Como eu falei, 0 de açúcar, 0 de aminoácidos. Você tem ureia, tem um metabólito que se chama creatinina, né? Que é um metabólito principalmente dos músculos, mas seu corpo todo produz e acaba passando na urina. Ureia, um pouquinho de amônia, água e sais, tá? Sais, sódio, cloreto, prótons, H+, tudo isso vai sair no xixi mesmo. Né? A acidez do xixi pode variar também. Isso vai variar, a gente vai ver no futuro. Mas é isso que tem que ter no xixi saudável. Ureia, amônia, essas coisas, e água. Tudo bem? Todo o resto, se entrou aqui no filtrado, foi reabsorvido em algum ponto do processo. E lógico, dependendo do remédio que você está tomando, dependendo da substância que você toma, né? Esse remédio aparece também no xixi,
né, fizer um exame médico, vai dar para ver esse remédio no xixi, tá? Que ele vai ser expulso ali pelo xixi também. Beleza? Então, formação da urina. Você tem a formação do filtrado inicial, reabsorção ativa e seletiva ao longo dos túbulos, ou seja, aquilo que pode ser reaproveitado, as células do túbulo vão puxando de volta para o sangue, né? Glicose, aminoácidos, sódio e outros íons são reabsorvidos. O sódio é reabsorvido, mas não é todo reabsorvido não, vai ter no seu xixi sódio com certeza. Glicose, aminoácidos, 100% reabsorvido. A água é arrastada passivamente por osmose. Se o sódio é reabsorvido, a água acaba indo junto por osmose, sendo que a intensidade de reabsorção de água varia de acordo com a ação de hormônios, né? E muitas substâncias vão passar, não são reabsorvidos ou são secretados ativamente dentro dos túbulos. E no final das contas você tem a urina, né? Então no final do processo você tem a eliminação ativa discreta. Uma dessas coisas são esses íons H+, que tornam o pH da urina mais ácido. São ativamente mandados para dentro aqui dos túbulos, estão no sangue de boa, não pode, ou por algum motivo seu corpo não quer para manter o equilíbrio, né? E vão para a urina. Outras coisas passam ativamente também, tá? Mas esse aí é só um exemplo. Tudo bem, pessoal? Então, sai do sangue infiltrado. Aqui a separação é por tamanho. Tudo que tem o tamanho suficiente vai sair do sangue e passar aqui para o túbulo. Reabsorção das coisas úteis, reabsorção ativa, né? Ou por cotransporte ou por osmose no caso da água, reabsorção de água e sais. E no túbulo distal, principalmente, secreção ativa das coisas que deviam estar no xixi, mas continuaram no sangue por um motivo ou por outro. No final de todo esse processo, você tem... E aqui no final a gente tem a urina, né? Ixi, ficou o risco aí, tudo bem. Então, pessoal, como eu já falei também, a composição da urina, a maior parte dela é água e 5% de outras substâncias que estão ali no meio, né? Então, aqui a primeira composição da urina, né? Então, a água, você tem a reabsorção de muita água, mas acaba ficando um pouco. Você tem água. Sódio, você também tem a reabsorção, como a gente viu. O sódio cai no túbulo, mas é absorvido, mas também tem muito sódio na urina. Glicose 100% reabsorvida, não tem que ter glicose nem aminoácidos na urina, a urina zero, né? Ureia, uma parte até passa por reabsorção, mas tem muita ureia que fica no xixi. E a creatinina, que é aquele metabólito que eu falei para vocês que existe, também vai estar presente na urina. Essa é a composição da urina. Água, sódio, não pode ter glicose, ureia e creatinina, principalmente. Tá com outras coisinhas mais ali, mas... Bom, o que acontece? Por dia, pelos seus néfrons, pelos seus rins, passam mais ou menos de 180 a 200 litros de sangue. Tá? Seu rim está constantemente trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se você já parou para reparar, e eu sugiro que você note isso na sua vida, você não faz 200 litros de xixi. Você não faz 180 litros de xixi por dia. Você faz 1 a 2, dependendo aí, lógico, de quanta água você bebe, se você tomar alguma substância diurética, café, aumentar a diurese, alguns chás também, né? É mais ou menos isso que você faz. Então, 200 litros, 180 passa pelo seu rim, mas 99% disso, aqui ó, os 99%, é reabsorvido, passa pelo filtrado e volta para o sangue. Passa pelo filtrado e volta para o sangue. Tá? A esmagadora maioria de todo líquido, todo plasma sanguíneo que vai passar para o filtrado é reabsorvido. Então, o seu rim recebe ali por dia 180 litros do seu sangue, mas ele vai reabsorver 99% disso e só 1 a 2 litros é que vão acabar ali no xixi. Né? Novamente, a gente pode olhar para essa tabela e ter uma outra ideia. Então, de toda a água que passa, 99% é reabsorvida. Sobra só 1%, que é basicamente o líquido do xixi. De todo o sódio, 99,5% é reabsorvido. Passa 0,5%, que é que é o sódio no xixi, o excesso de sódio que está mandando embora. Glicose, toda a glicose volta para o sangue, nenhuma vai ficar no xixi. Ureia, parte da ureia acaba sendo reabsorvida, ela volta lá, ela vai acabar no xixi no final do dia. E a creatinina não é reabsorvida.
tá bom? Então essa reabsorção é um fator muito importante. A maior parte da urina, ela é reabsorvida. Beleza, vamos falar agora um pouquinho sobre a regulação da produção da urina, da diurese. Já falei algumas vezes, né? E vocês sabem, né? Que a regulação hídrica faz parte aí da função renal. O quanto de água você bota para fora, o quanto de água você retém, o quanto de sal você bota para fora e o quanto de sal você retém. O corpo tem que manter isso em equilíbrio e é o seu rim que vai trabalhar para montar esse equilíbrio. Mas o rim, vamos dizer assim, de uma forma até que não é muito correta, obedece ordens. Isso você vai ter uma regulação principalmente hormonal. Você vai ter hormônios que vão regular o quanto de xixi você produz, esses hormônios produzidos aí em resposta às condições ambientais. Por exemplo, eu estou suando muito, vamos supor, eu não tomei muita água hoje, né? Eu estou suando muito, a tendência é o meu rim produzir uma urina em pouca quantidade e concentrada. Tudo que tem de água vai ser absorvido porque eu não posso, eu já estou perdendo água pelo suor, eu não posso perder mais água, eu não posso me desidratar, então o meu rim vai reabsorver quase tudo que chegar lá. A urina vai com pouca água e super concentrada. Um dos hormônios que cuida disso é a chamada vasopressina ou ADH. Sigla quer dizer hormônio antidiurético, e vocês já vão entender essa sigla. Produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Vamos facilitar por agora, ele é secretado pela hipófise, tá? Ele é produzido, tá? Ele é da hipófise, é uma glândula que fica na sua cabeça, bem no meio, né? Pensa num traço vindo aqui e outro vindo aqui. A mira aqui, as coordenadas dão mais ou menos na sua hipófise. Ela produz isso em resposta ambiental. E o ADH, ele aumenta, olha só, preste atenção, aumenta a permeabilidade das membranas das células dos túbulos, facilitando o que? A reabsorção de água. Vamos deixar isso em português mais claro? Aumenta a reabsorção de água nos túbulos. A água que está no túbulo, ela passa de volta para o sangue, em maior quantidade. Então, quando o ADH está presente, é isso que acontece. A água que está no túbulo renal, que entrou no filtrado, vai voltar em maior quantidade para o sangue. Maior quantidade vai voltar para o sangue, menor quantidade vai ficar no xixi. Então é isso que deve estar acontecendo comigo nesse exato momento. Por que eu não tomei uma gota de água hoje? É mentira, tá? Mas finge. Porque eu estou suando, tá chovendo, a janela tá fechada, não posso abrir. A minha hipófise com certeza está produzindo hormônio antidiurético e aumentando a permeabilidade da água nos túbulos renais. A água que chega lá, quase que na totalidade, é reabsorvida, volta para o sangue. Não podemos perder água. Essa água não pode ir para o xixi. Ela tem que ficar no corpo do Emiliano, porque ele está se desidratando. A boca dele está seca, né? É isso que a minha hipófise está. É esses estímulos que ela está reagindo. Vamos ser mais corretos aí, tá? Então é isso que está acontecendo. A produção de DH ela está aumentando. Se eu sair daqui e eu tomar de uma vez 3 litros de água, né? Tomar um montão de água, passar o resto do dia tomando água, a produção do ADH vai baixar, a hipófise vai parar de produzir esse hormônio antidiurético e a reabsorção das membranas, a reabsorção dos túbulos vai diminuir, ou seja, a água vai entrar lá no túbulo e uma quantidade menor dela vai ser reabsorvida. A água vai passar em maior quantidade direto para o túbulo, para a uretéria e para a bexiga. Eu vou produzir uma urina mais diluída. Isso não é o que está acontecendo agora, né, mas vai acontecer quando eu sair daqui e beber 3 litros de água de uma vez, por exemplo. Né? Então, no hipotálamo você tem receptores que detectam a concentração. Então, o meu hipotálamo sabe como é que está ali a concentração do sangue. Se tem muita água, se tem pouca água, né? E aí ele regula isso. Uma última coisa, né? Eu ia perguntar para vocês, mas está aqui se vocês conhecem alguma substância, né, que aumenta a diurese. Né? Tem alguma substância que ali depois da segunda, terceira latinha, vocês são jovens, vocês não sabem. Né? Mas a álcool e substância alcoólica ele inibe o ADH. Se o álcool inibe o ADH, isso significa que sem o álcool você não tem a produção de hormônio antidiurético, você tem uma
maior diurese. Né? De novo, o ADH, a vasopressina, o hormônio antidiurético, ele aumenta a reabsorção dos túbulos, ele diminui o volume de urina. Ele é antidiurético, ele é contra a produção de urina. Se não tem o hormônio antidiurético, você vai fazer mais xixi. Se tem alguma substância, como álcool, inibindo a produção de hormônio antidiurético, ele não produz hormônio antidiurético, a água vai indo embora, a água vai indo embora, a água vai indo embora. Né? O consumo excessivo de álcool ele gera um fenômeno chamado ressaca, né? E uma das coisas que causa ressaca, é só uma, tem várias, é justamente a desidratação do indivíduo. Ele vai perdendo água pela urina demais, ele fica desidratado, isso causa dor de cabeça, uma série de fatores aí que influenciam, não é só isso, tá? Mas influenciam na ressaca. Ok. Outro hormônio que regula a formação da urina, que vai influenciar na formação da urina, é a chamada aldosterona. Ela é produzida pelas glândulas adrenais, aquelas glândulas que eu falei que ficam em cima do rim, mas que não fazem quase nada em relação ao sistema excretor, ao sistema urinário. Elas fazem essa coisinha, elas produzem vários hormônios, a gente vai falar deles no futuro, mas um desses hormônios é a aldosterona, que é justamente um hormônio cuja ação é aumentar a reabsorção de sais. É um hormônio relacionado principalmente, pessoal, com a retenção de líquidos e com a manutenção da pressão arterial. Né? Quando a pressão está baixa, né, a aldosterona é produzida, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e ela vai fazer com que todo o sal que está indo ali para a urina, está saindo no filtrado, seja reabsorvido, ou a maior parte dele seja reabsorvido e volte para o sangue, para reter sais. Retendo sais, a água por osmose ela vem junto, aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a retenção de água que vai ficar lá junto com o sal, tentando regular a pressão arterial. Então o ADH aumenta, ou melhor, o ADH impede a perda d'água, né? Aumenta a reabsorção de água pelo aumento da permeabilidade diretamente dos túbulos. Isso aqui vai fazer um pouquinho a mesma coisa, só que ele vai reter sal. O ADH não tem nada a ver com sal, pelo menos não a princípio. Né? A aldosterona aumenta a retenção de sódio e, por quebra, a retenção de água no organismo. Ela é produzida em resposta, entre outras coisas, tá? À baixa da pressão arterial por um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona. É um sistema no seu corpo que, entre outras coisas, ajuda a regular a pressão arterial. Aqui, cadê a aldosterona? Tá aqui, né? Então essa aldosterona aumenta a retenção de sódio e ela vai ser produzida em resposta à presença de uma outra proteína chamada angiotensina. Tá bom? Vamos explicar um pouquinho aqui como funciona essa imagem. Então, em resposta a diferentes estímulos no corpo, o rim, né, no caso do rim, ele vai produzir uma substância chamada renina. Renina, rim, em resposta principalmente à baixa da pressão arterial, né? Então o sangue está passando ali com uma pressão um pouco mais baixa, o rim fala, tá na hora de produzir essa renina. Libera a renina no sangue e a renina ela vai pegar uma outra proteína que está no sangue, que é o angiotensinogênio, produzido pelo fígado, né? E quebrar esse angiotensinogênio em moléculas menores. Uma dessas moléculas é a angiotensina. O que o angiotensinogênio faz? Faz nada. Ele está lá só está esperando, não está fazendo nada. Uma vez ele sendo quebrado pela renina, sendo transformado em angiotensina pela renina, a angiotensina vai fazer coisas. Ela vai ser ativa. Então, a angiotensinogênio é a forma inativa da enzima, a angiotensina é a forma ativa. Ela vai estimular a contração dos vasos sanguíneos, ou seja, diminui o volume dos vasos, aumenta a pressão sanguínea ali dentro, né? O mesmo líquido vai ficar no espaço menor, vai tender a aumentar a pressão sanguínea. E ele vai estimular também a produção e liberação de aldosterona pela suprarrenal, que vai ter aquele resultado que a gente já viu. Vai atuar nos rins, aumentando a retenção do sódio. Então, tudo isso é para manter a pressão arterial quando ela está baixando. A pressão sanguínea. Sobre pressão sanguínea, a gente vai falar mais na próxima aula, nas próximas aulas, mas é a pressão com que o sangue corre ou fica nas veias. Ela tem que ser mantida
dentro de um equilíbrio, chamado 12/8. A gente vai no futuro entender um pouquinho mais como isso significa. Tudo bem, pessoal? Bom, eu acho que é isso a regulação da urina, é isso sobre a produção da urina. Essa aula foi um pouquinho, mas não muito, mais curta. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.